Hoje nós vamos te contar a história da Vivan Confecções e te mostrar todo o processo de produção. A variedade de produtos aqui é gigantesca e tudo confeccionado aqui no Paraná para distribuição em atacado. Não saia daí, porque o programa Feito no Paraná está começando. A história da Vivan começa em 2003, com coragem e muita vontade de fazer dar certo. O cofundador Vanderlei Pagussati deu o primeiro passo. Ao lado dele, a esposa Liane Liberato acreditou no sonho e juntos começaram a tirar o projeto do papel. Iniciaram a jornada pequenos. Um rolo de tecido, muita dedicação e a missão de produzir roupas para revendedoras. Naquela época, Liane estava grávida do segundo filho. Conciliar família e empreendedorismo foi só um dos grandes desafios que vieram pela frente. Todos os anos a gente tem um desafio, né? São vários. Então, a gente se adequar ao produto, ao público, as nossas escolhas foram muitos erros e acertos, e eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente tem uma força de vontade muito grande, sempre colocando o pé onde a gente pode colocar, então assim, não fazendo nada das coisas muito exageradas, mas muito bem planejada, né? Então isso fez a gente passar esse momento de falar assim, o que é a marca Vivan hoje, né? Ela teve que passar por todo esse processo de crescimento. A Vivan, ela começa no ano de 2003, com o sonho do nosso cofundador, nosso fundador principal, que é o Vanderlei, meu esposo. Então ele vem com o sonho de ter a própria empresa, né? Então ele sai da empresa anterior e ele vem com esse sonho e fala, vamos fazer a nossa. E a gente começa assim, pequeno, com um rolinho só de tecido, buscando ali no boqueirão, um rolo de tecido, coloca no carro, atravessa a cidade, acha alguém para cortar, alguém para produzir para nós. E assim a gente começa com as nossas primeiras revendedoras, que a gente já veio do ramo de revendas, né? Então, do empreendedorismo feminino, mas a gente começa nosso assim, muito pequeno. E ao longo desses 23 anos, adaptando o produto, cada dia aprendendo mais sobre a moda feminina e masculina, né? Então, assim, foram dias crescentes de alegrias e tristezas, né? Mas eu acho que a gente vem num ponto que a gente chega hoje com um crescimento muito interessante, mas começou pequeno, como todo mundo começa, apenas com um pequeno sonho e cada dia a gente tentando realizar, né? De lá para cá, o mercado mudou e muito. Mas, para a Liane, um dos segredos para continuar crescendo é não perder a essência. A nossa missão a gente está em busca de ser uma referência no ramo atacadista de vendas diretas aqui em Curitiba e região, né? Então, porque a gente quer a união do que a gente possa fazer melhor para a nossa revendedora, para o nosso consumidor, para nossos colaboradores e também por toda a nossa cadeia. Então essa é a nossa grande missão, né? De ser atraente, de os nossos valores serem evidentes, que são assim, relacionamento, é uma empresa de muito relacionamento, muita transparência no que faz. Então essa é a nossa grande missão e eu acredito que esse seja o nosso grande diferencial. Então assim, quem não conhece a Vivan ainda vai ver que esse é um ponto que a gente trabalha muito. E quem conhece vai falar e vai certificar que é verdade que eu tô falando. Aqui na loja tem uma variedade muito grande de produtos, desde casacos até roupas de academia. Vitória, por que vocês decidiram ter tantas opções para o mercado? Então, como essência de marca, né, a nossa ideia é estar presente com os nossos clientes que usam Vivan em todos os momentos da vida deles, né? Então é no trabalho, na academia, é no dia a dia, num momento especial, né? Então por isso que a gente faz uma gama tão grande de produtos como, por exemplo, a gente trabalha muito com couro, né? Então aqui uma roupa bem para saída, para momentos especiais e trazemos também, como até lançamento desse ano, produtos de academia, né? Então a gente tem toda uma coleção do wellness completa, tops, casacos, leggings, bastante coisa. E trabalhamos também com
os casacos pesados. Então esse aqui, por exemplo, de lã batida, né? Então a gente consegue estar presente com o nosso cliente em todos os lugares onde ele transita. E aqui na Vivan, especificamente, nós somos muito reconhecidos pelos casacos. Então, a gente procura trabalhar, né, com os casacos. Os de lã batida, por exemplo, são forrados, são todos alfaiatados, né? E hoje em dia, esses produtos feitos aqui no Brasil, aqui no Paraná, são raridade. Então, a gente procura manter isso e os clientes reconhecem e encontram aqui na Vivan. Podemos dizer que é o carro-chefe da empresa, o preferido dos clientes? Com certeza, com certeza. O nosso inverno, ele bomba muito, né? Muito procurado nas redes sociais, aqui em loja. A gente abre muitos clientes novos, né? Através dos casacos. Então, com certeza é o querido. Para tudo isso existir, tem o trabalho em equipe, né? Com certeza. Então, como a gente falou, né, o nosso mix de produto é muito grande e para a gente conseguir entregar todas essas linhas com qualidade, a gente divide, né, cada estilista é responsável por uma linha aqui dentro da nossa loja e também cada costureira, a gente tem costuras específicas para cada um dos produtos, né, então a gente precisa especializar cada uma em cada tecido, em cada caimento, para que a gente consiga entregar com a melhor qualidade possível para as nossas clientes, né. E juntando tudo isso, todos os produtos que estão aqui passam pela minha mão, um por um, para aprovação, para escolha de cor, para que a gente sempre dê a carinha da Vivan, a essência da marca, né? Porque a gente está toda hora escutando o feedback das clientes, entendendo o que elas querem, o que elas gostam e também o que a gente quer entregar, né? Então, passo pela mão de todo mundo, pelo cuidado de todos, para que a gente entregue o melhor produto para a loja. E como costuma ser esse feedback dos clientes? Eles são exigentes? São exigentes, com certeza. A nosso principal lema aqui dentro é relacionamento, então a gente conversa com todas elas. Eu fico muito no meu escritório, na parte da fábrica, mas todos os dias, pelo menos 2 horas, eu tô aqui no âmbito, na loja, né, conversando com todas, perguntando como está sendo a venda, quais são os produtos que elas estão mais gostando. Além disso, a gente tem vários relatórios que eu consigo ver qual foi a cor mais vendida, qual foi o tamanho mais vendido, qual foi o produto mais vendido do dia, do mês, da semana, para que a gente vá se balizando e que entregue uma coleção cada vez mais interessante, mais desejada e mais comercial pelos nossos clientes. E para produzir tantas peças é preciso ter um processo criativo por trás. E quem é responsável por ele é a Cassiana, que é estilista. Cassiana, como que você pensa todas essas peças femininas? Então, o início de tudo começa na pesquisa, né? A gente faz toda uma pesquisa de tendências, aí depois a gente, com essas inspirações, a gente traz para a nossa realidade público Vivan, né? Que é muito focado na peça do dia a dia, uma moda fácil de usar, né? Fácil de combinar, confortável e elegante. Então, esse sempre foi o nosso lema e é assim que começa tudo, com a pesquisa, as inspirações e aí a gente traz para a nossa realidade aqui, Vivan. E como que você pensa nos tecidos, né? Como que acontece todo esse processo? Então, os tecidos a gente conhece todas as coleções dos nossos representantes, das empresas parceiras, né, que vendem tecidos. A gente vai vendo as cartelinhas, né, as cartelas, as bandeiras, toca no tecido, vê o que a gente gosta e faz um book de referências com esses tecidos e vai adequando para as peças. Essa alfaiataria fica melhor para conjuntos, para vestidos, calças. E com isso a gente faz uma pilotagem, que é uma primeira peça, né? E testando esse tecido, a gente vê o comportamento dele, se ele encolhe ou não, se ficou realmente legal para aquela peça que a gente pensou. E aí sim a gente compra, tem todo um processo, né, de modelagem daí, mas para a escolha do tecido a gente pilota ele, né, vê as cartelas, pilota e testa ele antes da compra, antes de chegar na loja. E cada peça é pensada na estação que está chegando? Não, pelo menos 6 meses antes a gente já está pensando. Agora, por exemplo, a gente está vivendo o inverno na loja, a gente já está fazendo as peças do verão 27, né? Como a gente tem coleções mensais, agora a gente já está no mês de novembro, se inspirando na moda festas também, né? Por isso a gente está aqui com esse book, que daí a gente traz todas essas referências, né? Mais brilho, mais elegância, né?
para trazer aqui para o nosso momento festas, que são momentos especiais, né? Ah, sim. E as cores? Como que você faz para definir, essa peça é de uma cor, essa peça é de outra? Então, junto com essa pesquisa, a gente faz também o estudo das cores, né? Sempre tem as cartelas de cores, cores em evidência. E, de novo, a gente traz essa questão voltada para o público. Lógico que a gente sempre traz uma pincelada da moda, né? Nem sempre o que está, assim, em evidência na moda, o nosso público aceita, mas a gente nunca deixa de trazer uma pinceladinha, né? Amarelo o meu público não gosta muito, mas a gente traz um pouquinho, para nunca deixar de ficar fora da tendência. E as cores são cores que a gente, assim, entende que elas são fáceis de combinar, que tem a ver com a estação, tem a ver com o nosso público. Então, E o que você está pensando para a estação 2027 de verão? 27 verão, ela está muito mais colorida do que esse verão que a gente passou, né? Apesar dos beges ainda permanecer, a gente vai ter muita cor laranja, amarelo para esse próximo momento. Os verdes também estão entrando, então vai ser um verão mais alegre, mais convencional, vamos dizer assim, do que foi esse último. Agora a gente vai acompanhar como essas ideias se transformam em produto. E agora a gente vai conhecer todo o processo de produção aqui da Vivan para você ver como são confeccionadas todas essas roupas e vestimentas que você já viu. E quem vai guiar a gente nesse tour é o Vinícius, que é gestor de processos aqui da Vivan. Vinícius, como que tudo funciona aqui? Então, por onde a gente pode começar é por onde chega todos os nossos insumos para produzir essas peças maravilhosas que a gente faz. Por aqui chega de caminhão cerca de 10 a 20 rolos de tecido muito grandes, que ocupam um espaço considerável, que estão aqui, né? Que vem, o primeiro momento é você conferir qual rolo que chegou, se o que você pediu está aqui e qual é a categoria desse tecido. A gente tem duas categorias, malha e plano. Malha, O que é o plano? O plano hoje a gente considera que são tecidos que são em metro, né? A gente monitora eles por metro e eles têm uma característica de tecido bem específica, que eles são um pouco mais, digamos, mais rígidos, né? E o malha são tecidos como algodão e eles são monitorados por quilo. Então a gente bate o olho na nota e vê, é metro, plano, é quilo, é malha. E a gente separa ele em dois ambientes. À nossa direita aqui temos alguns tecidos de malha e à nossa esquerda, do outro lado, temos tecidos planos. Tá? Certo. E o que acontece com esses tecidos? Nesse primeiro momento a gente tira uma pequena amostra para mandar para nossas estilistas conferirem para qual produto está indo esse tecido. E logo em seguida a gente vai receber uma ordem de produção que a gente vai ver logo ali na frente. Então vamos lá conhecer todo esse processo. Chegamos então na segunda etapa, né, Vinícius? O que acontece por aqui? Então, por aqui, depois que chegou os rolos, a gente passou para as estilistas quais são os que chegaram. Elas vão falar assim, olha, isso aqui vai para cá, isso aqui vai para lá. Aqui que está esta que a gente chama de ordem de produção, OP ou corte. Então aqui tem as informações de qual nota fiscal estou me referindo, quais rolos por numeração que são etiquetados quando chegam e a quantidade total de peso, no caso, essa aqui no caso vai ser metro. Então a quantidade total de metros utilizados para fazer esse corte. Nesse momento, o pessoal da produção vai verificar aqui quais são as cores, os rolos, vão retirá-los do estoque e fazer as medidas para garantir um correto risco, que a gente chama, e também fazer as necessidades que estão indicadas aqui. Caso tenha, por exemplo, um descanso, caso for malha, caso tenha teste de encolhimento, também característico de malhas, que vão retirar uma parte, levar para a lavanderia e ver quanto a dimensão dele encolhe no metro quadrado. Essa foi a segunda etapa. Daqui, o que acontece? Daqui, então, eles tiram essas medidas nos rolos, conferem todos os rolos que estão batendo com aquela informação e vão anotar à esquerda da folha aqui todas as medidas que tem nesses rolos. Nisso, vamos, então, para o nosso sistema Audaces. Esse aqui é essencial nesse processo, né? Com certeza. É a partir daquelas informações que a gente vai gerar aqui uma
um risco que seria a folha que vai em cima do corte. Essa folha vai guiar os cortadores para separar o rolo nas peças que geram os nossos produtos. Esses riscos são importantes para poder aproveitar bem o tecido? Perfeitamente. A gente até tem um software ali que ele é responsável por calcular o melhor encaixe possível para se aproveitar o máximo possível dos rolos. Então a gente tem aqui cortes que aproveitam 80%, 82%, 79%. A gente sempre procura ficar acima de 80%, seria um dos melhores aproveitamentos, né? Nunca é possível aproveitar 100%, porque sempre existem brechas ali entre os produtos que acaba indo de descarte, né? Infelizmente. E a gente acaba repassando para alguns projetos de fechamento de costura, de treinamento de costura, ou faz doação desses produtos mesmo. É até uma questão de sustentabilidade, né? Perfeito, é um descarte o mais sustentável possível. Ele vai para algum outro processo produtivo. E a gente ainda pensa em alguns projetos futuros para esses descartes. Certo. Então, aqui a gente encerra a etapa dos riscos para os tecidos. Perfeitamente. Daqui, o que acontece? A gente vai para o infesto, que daí é a parte mais legal e mais bonita dessa fábrica. Então, vamos lá conhecer. Agora a gente chegou na parte do infesto. Infesto, isso mesmo. O que quer dizer o infesto? O infesto é o empilhamento, então, de folhas de tecido um em cima do outro. A gente pode ver aqui, o processo ele já está em 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas, uma em cima da outra. Esse é o processo do infesto, é você fazer camadas de tecido. Falo que essa parte é bonita, porque daí você faz aquele bolinho de tecido, fica altinho assim. E é aqui que a gente tem a medida que a gente tanto cuidou, né? Que depois, com o risco em cima, a gente vai botar em cima desse empilhamento de folhas e vai passar a máquina do corte, cortando assim em torno de 300 peças em um corte só. E quantas camadas de tecido cabem aqui? Então, camada de tecido vai depender muito do tamanho da gramatura do tecido, né? Então, a grossura dele e da capacidade da máquina. Então, principalmente pelo tamanho do tecido. Nesse caso desse infesto que a gente está vendo aqui, ele é de malha e ele vai 50 folhas, que já é bastante, para um tecido até um tanto, com uma gramatura um pouco maior. Mas tecidos com uma gramatura menor são um pouco mais finos, podem ir até 100, 150 camadas de tecido, né? Então depende também do tamanho da faca da máquina e a capacidade dela de encaixar um tamanho de infesto, né? Então aqui já estamos provavelmente em torno de 15 camadas e ainda tem coisa aí pela frente. Vai fazer um bolo bem grande. E depois aqui vem aquele papel com os riscos por cima. Perfeito. Aquele papel com os riscos por cima vai ter os formatos dos pedaços do produto que vai falar, aqui vai ser cortado um produto P, 2 produtos M, vai depender da distribuição. Então M, P, G e GG. E daí isso vai ser multiplicado pela quantidade de folhas. Então se tiver um desenho de uma peça no tamanho P, vai sair 50 produtos tamanho P. Né? É para isso que serve esse bolo de tecido que a gente chama de infesto. Entendi. E seguindo daqui, a próxima etapa é? A gente vai colar então o papel em cima, né? Que vai guiar os cortadores para o corte e cortar. Cortar. Então vamos acompanhar um pouco esses cortes. Vamos lá. Peças cortadas e olhem a quantidade de tecido que a gente tem aqui. Bastante coisa. E todas essas peças vão se tornar um único vestuário, né? Um único vestuário. Estou aqui até em mãos o produto que a gente chama de produto piloto, né? Então é esse produto que vai sair dessas peças. Aqui, por exemplo, a gente pode até ver que esse formato aqui de costas está aqui, né? Esse aqui no caso do tamanho GG, identificado. Então agora após o corte, eles
separaram essas peças, a gente segmenta eles por área, costas, frente e tudo mais, laterais, mangas, separa, amarra elas para depois poder enviar para a costureira. Porque tudo isso tem que estar junto para não fazer confusão depois, né? Perfeito. Se tiver uma parte para lá, uma parte para cá, desacelera o processo produtivo, dificulta para as costureiras, né? E pode gerar alguns defeitos, como manga de um tamanho para uma peça de outro tamanho. Já aconteceu, mas com o processo correto, tudo dá certo. Então depois aqui a etapa é a costura, né? Isso E mesmo. a gente não tá vendo nenhuma costureira aqui. Não. Vocês trabalham de uma outra forma, né? Perfeito. A gente trabalha com algumas parcerias e terceirizações da parte da costura, né? Então, não temos costureiras internas, só para alguns ajustes temos uma máquina que chamamos freelancer para resolver algum problema ou outro. Mas a maioria é externo mesmo. Uhum. E depois que essas costureiras concluem o trabalho, o que acontece com essas peças? Elas voltam para cá? Perfeitamente. Voltam para cá, a gente vai fazer a parte da conferência, analisar se essa costura foi bem fechada, se não tem nenhum fio solto, se, como eu falei, não tem pedaços de um com o outro e se a quantidade continua a mesma que saiu do corte. E a gente vai daí para outro processo da qualidade. E a gente vai conhecer esse processo agora? Vamos lá. Então vamos lá. Então aqui a gente tem um quadro de controle visual da nossa produção após o corte ali, onde a gente consegue ver o que está cortado, está aguardando um local para ir, né, aguardando alguma costureira. Então aqui a imagem do produto para ficar bem claro do que a gente está falando, o que já está em revisão e o que está em costureiras. Então aqui é o nome de cada costureira nossa hoje e vários produtos que estão com elas. Então a gente já consegue identificar com quem está cada produto. Após isso, chegando aqui, a gente vai passar para a conferência que a gente logo vai ver e também depois a liberação da loja após essas conferências. Então vamos conhecer a parte da conferência. Vamos lá. Vinícius, a gente está aqui na área de conferência e ela tem duas etapas, é isso? Duas etapas. Então, primeiro, né, como eu mostrei lá para vocês, aquelas peças vão para a costureira, são fechadas e aqui agora a gente vai, após retorno das costureiras, verificar como é que foi esse fechamento, se o fechamento foi de boa qualidade, se não tem nenhum defeito na peça, se não tem nada engruvinhado, tudo mais. A Agatha aqui está conferindo para a gente um casaco, né? Agora o nosso friozinho de Curitiba, os nossos lançamentos de casaco. Então, ó, isso aqui no caso é uma peça com forro, então ela vai verificar se não existe furo no forro, se não tem nada que não está fechado, se todos os pedaços estão onde deveriam estar, né? E depois, caso seja uma peça com encolhimento, como eu falei lá nos testes de tecidos, a gente tem que enviá-las também para a lavanderia. Então a gente vai conferiu aqui, enviou para a lavanderia e vai conferir de novo para ver se está tudo certo. Se a lavagem foi toda certa, se não tem nenhuma mancha que gerou a lavagem, se não soltou tinta o produto, né? Então são essas múltiplas conferências até a liberação para a loja. Interessante que vocês levam em consideração o encolhimento para que quando a pessoa até adquira a peça, ela não encolhe de novo em casa. Perfeito. Então tem tecidos que encolhem cerca de 4 a 5 centímetros até, dependendo do nível de encolhimento, né? Então a gente faz, como eu falei, aquele teste lá justamente para identificar isso. Ainda assim, pode ocorrer alguns recolhimentos posteriores, só que não no mesmo nível que acontece na primeira lavagem. Então, Maravilha. já garanti isso. Vinícius, aqui então é a finalização de verdade de todo o processo. Finalização de verdade, né? Então, após a conferência que a gente viu agora, as meninas separam os lotes, né? Eles vão ser divididos em lotes de 10 para facilitar uma contagem caso seja necessária para a liberação da loja. Vão identificar qual que é o produto, qual que é o código dele no sistema, vão informar as quantidades dele no sistema para que rode tudo certo na loja. E daí tá liberado. É só ficar bonito. E nesse sistema vocês veem a questão de defeitos e tudo mais? Sim, a gente já separa os leves defeitos, né? Que são peças com pequenas manchas, pequenos rasgos que a gente separa do lote principal e lança só as com boa qualidade para os nossos clientes. As leves defeitos a gente acaba lançando com um preço mais razoável, sabendo o defeito que tem, né? Mas para também não descartar uma peça que com certeza é usual, não precisa ser descartada. Agora é só o pessoal então aproveitar para ir para a loja para adquirir o seu produto quentinho desse inverno que está chegando. Mesmo. Por aqui existe uma produção intensa que consegue abastecer o mercado e movimentar a economia paranaense. Vitória, vocês já estão há muito tempo no mercado, né? Sim. Como que a gente pode falar sobre a Vivan em números hoje?
Então, nós começamos, como minha mãe contou um pouco, né, com um número pequeno, então pegando um rolo, produzindo 100 peças, né, a gente tinha, comprava, vendia, e hoje nós temos uma antecipação mais ou menos de 6 meses, então a gente precisa comprar todos os produtos, desenvolver, né, tudo, fazer os tecidos, com pelo menos 6 meses de antecedência, e estamos produzindo em média 15 mil produtos por mês. Tá? Entre todas as coleções, né, do masculino, do feminino, que a gente leva para nossa loja. Uhum. E qual que normalmente é o perfil do público de vocês? Então, nós temos um perfil de roupa bem casual, né, mais voltado para o público C, B, né, bastante revendedoras e lojistas que têm boutiques ou revendedoras que vendem no ambiente escolar, muitas professoras ou pessoas que trabalham em cargos de governo, né, então trabalhando naquele prédio bem grande, às vezes na hora do almoço aproveita para vender. Então esse é o perfil, assim, e muito voltado para roupas de dia a dia. E o que começou com um casal empreendedor, hoje segue como negócio de família. Vitória faz parte da nova geração da empresa e já assume funções na gestão. Vitória, você é filha dos proprietários aqui da Vivan. Como que está sendo para você esse processo, talvez até de assumir as responsabilidades da empresa? Sim, antes de vir para a Vivan eu trabalhei 4 anos em empresas multinacionais que também ficam aqui no Paraná. Aprendi muito sobre processos, sobre toda a cadeia que precisa dentro de uma organização, né? E aí vim para cá. Fazem 5 anos que eu trabalho aqui, e a gente começou também em doses pequenas, participando das reuniões, participando de algumas decisões que meus pais tomavam. Eu ficava ali sempre olhando, né, para hoje conseguir assumir algumas áreas que eu cuido diretamente sozinha. Então, a parte da fábrica, eu fico responsável hoje, né, sou diretora do produto também, do marketing, e hoje estou dividindo com a minha mãe um pouco da carinha comercial, ali, de todas as propagandas que a gente faz. Então, já com um peso muito mais forte de responsabilidade. E eu fico muito feliz de poder fazer isso, porque acho que meus pais me deixaram livres e tranquila para que eu aprendesse, que hoje eu conseguisse aplicar, né, as diretrizes que eles me passaram e também algumas decisões que eu quero trazer de mudanças, mas que eles sempre deixaram super abertos. Devem estar super orgulhosos. Ah, com certeza. E a gente também, né, fica orgulhoso de poder trabalhar e continuar o que eles fizeram. E a ideia é a gente manter a essência da Vivan, trazendo algumas mudanças que é necessária sempre, né? Mas sempre honrando as escolhas que eles fizeram ao longo desses últimos 20 anos. Mas até hoje você dá seus palpites ali, se intromete um pouquinho. Com certeza. E tem algumas coisas que sou só eu já. Eles às vezes nem entram mais em alguns detalhes. Falam, Vitória, pode decidir. Então eles realmente me deram muita liberdade. Acho que até antes de eu trabalhar aqui, a gente, quando era pequeno, sempre estava aqui no meio, sempre saía da escola, ficava o dia inteiro aqui junto com eles, né? Então a gente participou a vida inteira de tudo. Então a gente tem quase que por automático, assim, né? A gente já sabe a essência da Vivan, então a gente aprendeu desde pequeno. Já tá pensando as coisas pro futuro aí? Sim, com certeza. A gente tem vários projetos para esse ano já que vão mudar. Algumas estruturas de fábrica maior que a gente vai trazer para o ano que vem. Para esse ano, algumas mudanças comerciais bem importantes que vão trazer um impacto legal para a empresa e que a gente está tocando principalmente eu e meu irmão para 2026. Aposto que você ficou com vontade de levar uma peça para casa, não é mesmo? Hoje nós conhecemos mais uma grande empresa paranaense que preza pela qualidade e que faz a diferença na economia do estado. A gente se vê no próximo programa Feito no Paraná. Até lá!